Agora está gravando, tá bem? Então era só isso, mas eu retifiquei na lousa, então se você for na lousa, você vai ver que a informação está lá, tá certo? Então beleza. O que a gente colocou essa semana? A gente colocou algumas conclusões, cada um dos 6 vídeos, e portanto das lousas, eles trazem no final uma relação matemática para ser empregada em cálculos termodinâmicos, em biotermodinâmica, né? Eu não vou, apesar de eu ter percebido que praticamente ninguém viu esses vídeos, né? Porque tudo bem que eu mandei 3 ontem, mas foi ontem de manhã, e mandei 4, e mandei outros 3 na quarta-feira de manhã. Eu vou fazer uma síntese rápida em relação ao seguinte, porque isso tem a ver com o primeiro exercício que a gente vai fazer. A termodinâmica não dá bola para velocidade, a termodinâmica não dá bola para estrutura molecular, a termodinâmica não dá bola como é que fala? Não dá bola para interações propriamente dita. A termodinâmica só quer saber o seguinte, o que tinha antes, o que tinha depois. Pelo menos essa é a termodinâmica de equilíbrio. Então, quando a gente fala em termodinâmica de 2 estados, como é que estava antes, como é que está agora, né? A gente tem um exercício aqui, o ATP é quebrado, molécula de ATP, adenosina trifosfato, que é a principal moeda de troca energética metabólica, né? Ela é quebrada. Então, antes ela está inteira e depois ela está quebrada. E aí envolve uma energia nesse processo. Para isso, há uma noção muito clara que precisa ser colocado, que é a noção de... eu coloquei isso lá, mas como o primeiro exercício depende da compreensão, também aqui eu vou voltar um pouco, tá? Que é a noção de universo, sistema, fronteira. Tá? Isso está no primeiro exercício. Então, em relação a essa videoconferência, a ideia é resolver alguns exercícios nos moldes dos exercícios que serão colocados para vocês resolverem como atividade dessa semana. E a próxima semana vai ser a mesma coisa também, tá bom? Para a gente fechar o semestre. Então, a gente chama de universo, aliás, deixa eu colocar aqui, isso aqui não ficou bem feito. A gente chama de universo, se você quiser fazer uma analogia, ao universo mesmo, o universo astrofísico. Então, o universo é tudo. Tudo que contém um sistema e que contém um ambiente. Tá? Esse ambiente, por vezes, também é chamado de vizinhança. Em inglês, normalmente vem como vizinhança. Ambiente é environment, né? Vizinhança. Então, environment você pode confundir com meio ambiente, né? Então, eles colocam neighboring, às vezes, surroundings, né? Surroundings, também como vizinhança, tá? Bom, o universo contém esses dois, vamos dizer, conjuntos de informações, né? Os processos ocorrem, normalmente, com troca entre o ambiente e o sistema, né? Então a gente viu, por exemplo, você tem energia solar, a energia solar ela incide sobre uma célula vegetal, essa célula vegetal converte essa energia solar num produto chamado glicose, por exemplo, né? Já diria Caetano Veloso, luz do sol, como é que é? Luz do sol, como é que é? Agora esqueci, tem uma letra de música do Caetano Veloso, que a luz traga e traduz, uma coisa assim. Bom, enfim, e essas trocas elas acontecem muito, como por exemplo, entra calor aqui e sai trabalho aqui, né? Trabalho representado como W, porque W é work. Em inglês, calor seria heat, H, só que H pode confundir com H de entalpia. Então, a formalização é manter o calor como sendo Q, tá certo? E essas trocas ocorrem aqui. Essas trocas ocorrem bem aqui, ó. Isso aqui é chamado de fronteira. Isso aqui é chamado de fronteira. É na fronteira que os processos ocorrem, tá? Inclusive, se você faz alusões a outras dinâmicas, como a dinâmica educacional, como eu coloquei na videoaula para vocês, até o aprendizado da gente ocorre na fronteira. Por quê? Termodinâmica para aprender termodinâmica. Assim, ó, você não sabe nada, é o estado inicial, você sabe tudo, é o estado final.
O processo entre você não saber nada e saber tudo é o que vai agregar valor informacional ao longo disso numa fronteira. Nessa fronteira, no primeiro momento, você está aprendendo, por exemplo, sobre sobre trabalho e calor. Antes você não sabia trabalho e calor, agora você já sabe trabalho e calor. Então esse conhecimento é fronteiriço. E a gente vai agregando cada vez mais informação sempre entre esse tudo ou nada, tá certo? Em que o sistema sozinho, ele não funciona. O sistema depende do ambiente, depende da sua vizinhança. E o universo é concebido com esse termo de inglês mesmo, universe, como sendo o todo. Então, quando a gente fala em universo astrofísico, se você imaginar que o universo ele está em expansão por conta do Big Bang, uma teoria fala que, inclusive, ele vai do Big Bang ao chamado Big Crunch, quer dizer, ele tende a expandir para depois tender a comprimir, tem uma teoria que fala isso, mas vamos dizer que ele esteja em expansão. O que está além do universo não tem definição. Então, considera-se que o universo é o universo, o que importa é o que está dentro dele. Tá? Nesse sentido, espero que vocês consigam visualizar, a gente tem aí a folha de exercícios, que é a mesma folha que eu disponibilizei para vocês há minutos no Moodle, tá bem? Então eu compus aqui 8 exercícios, não sei se vai dar tempo da gente resolver 8 exercícios, mas temos aí 1h30 para tal, tá bem? É bastante tempozinho. E o primeiro exercício, que vocês devem estar lendo aqui, vou até aumentar um pouco mais ainda, ó. O primeiro, aumentei demais, não, tá bom. Só um ceguinho como eu precisa de uma amplitude dessa. É exatamente isso aqui, ó. Pede-se para você identificar a fronteira, a vizinhança e o sistema em alguns elementos, tá certo? Em alguns elementos. Por que isso? Porque quando você vai estudar termodinâmica, você precisa definir um sistema. Você vai estudar a lipase imobilizada na coluna. Qual que é o teu sistema? É a lipase? É a coluna? É a coluna mais a lipase? É o laboratório? Às vezes eu exagerei, né? Porque é em cima dos cálculos termodinâmicos. Os cálculos termodinâmicos são feitos em cima, vamos dizer assim, do conhecimento do sistema e da vizinhança e a sua fronteira. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar esses exercícios então. Uma célula viva. Uma célula viva seria então alguma coisa, um tubo de ensaio, o mundo, uma folha, o cérebro, uma semente, tá certo? Então, vamos considerar aqui, vocês devem estar enxergando, né? Vamos considerar aqui uma célula viva, né? Cadê o... tá aqui, tá em azul. Me interrompam a hora que vocês quiserem, porque senão eu vou achar também que tá tudo jóia, tá bom? Vamos lá. Você tem uma célula viva, que tá uma célula viva. Essa célula viva tem que estar em alguma coisa, né? Sei lá, bota essa célula viva aí num Becker, por exemplo. Então a pergunta é, o que é o sistema? O sistema seria o conjunto de tudo? Quase. O sistema normalmente é o alvo que eu enxergo. Tá? Então isso já responde a letra B, C, D, E, F, G, H, etc. O sistema é onde eu estou olhando. Eu vou estudar uma lata de spray. Eu aperto essa lata de spray, spray para a parede, e eu quero fazer cálculos termodinâmicos da medida de escoamento de pressão. O sistema é a lata de spray. Tá? Então o sistema é o alvo que eu foco. O que vai ser o ambiente? O ambiente vai ser aquilo que cerca o meu sistema, mas que não está na sua estrutura. Não é o borderline, ele não é o limite do sistema. Ele é aquilo que cerca o meu sistema. Então, o que cerca o meu sistema aqui? Isso aqui. Vou colocar aqui, letra A seria... Como é que é? Célula, né? Célula. O que cerca o meu sistema? Sei lá, água. Tá? O frasco. Então, isso, a água, o frasco, o líquido, os sais que contém dentro dessa água, de repente, né? Isso aí pode chutar. Então, isso aqui pode ser definido como um ambiente.
Aqui hoje acho que vai ter bastante lousa, né? Porque cada coisinha é uma anotação, vai ter bastante lousa. E o que seria então a minha o que seria a fronteira? Pensa assim, O que que seria? o que seria a fronteira? O que é uma fronteira, agora que se fala muito do Covid, as fronteiras fechando e uma fronteira abrindo, o que é uma fronteira? É uma cancela cheia de nego com metralhadora, se você passar, você morre. A fronteira é o limite daquele país. O país seria o sistema. Qual que é o limite do país? A fronteira. O que é o ambiente? O que está depois da fronteira. Os gafanhotos, por exemplo, estão atravessando o Paraguai e já estão com ameaças, já chegaram no Brasil, né? O Godzilla, que é aquela areia que está vindo do deserto do Saara, não me responda como que uma areia do deserto do Saara sai do Saara e atravessa o Oceano Atlântico, por exemplo, que já está nos Estados Unidos, né? E tem quilômetros e quilômetros e quilômetros, né? Mas sem devagar muito, né? O sistema seria aquele país. Vamos lá, Paraguai, sei lá, que seja, tem uma fronteira. Os gafanhotos atravessaram aquela fronteira, então eles atravessaram o limite do país. O que nós temos aqui? Uma célula. Portanto, qual que seria o limite? Aqui, ó. Isso aqui, a membrana da célula. E quando se fala em membrana de célula, se você for observar bem, não é a membrana, né? Porque você tem um glicocálix em torno da membrana, né? Você tem o glicocálix não faz parte da célula. Você tem ali uma comunicação. Essa é a grande riqueza, sabe? O babado da termodinâmica tem esse negócio que você pode fazer inferências abstratas para situações as mais diversas. Tanto é que eu menciono na videoaula lá que existe uma cadeira de disciplina internacional chamada de termoeconomia. É uma cadeira internacional, termoeconomia, termodinâmica aplicada à economia, né? Como existe termodinâmica ecológica também, para estudos de sucessão ecológica, por exemplo. Então, essas membranas, a membrana que contém aqui, o glicocálix, né? O glicocálix, ou glicocálice, né? Como se escreve, eles são considerados, portanto, fronteira, tá certo? Então, são considerados a fronteira. Então, os processos termodinâmicos do meu sistema, eles estão... Se eu olhar, por exemplo, o núcleo da célula, eu vou fazer um estudo do DNA nuclear. O sistema, então, passa a ser o núcleo. Aí muda. O sistema passa a ser o núcleo. O que passará a ser o ambiente? O citoplasma. O que passará a ser a fronteira? A membrana nuclear. Né? Então, isso são joguinhos de palavras, mas é que eles são importantes, muitas vezes, em cálculos termodinâmicos, porque os cálculos são feitos no sistema, e principalmente no que chama, tem uma palavra muito bonita, uma frase bonita que eles falam assim, as quantidades termodinâmicas, elas escoam, eles usam esse termo, elas escoam na fronteira, na zona fronteiriça entre o sistema e o ambiente. Então, quando eu calculo um ΔG, um ΔH, um ΔS, um CP, como eu coloquei em videoaula, né, um ΔCP, essas quantidades de estado termodinâmicas, eu estou calculando essas coisas que acontecem na região fronteiriça, né, que escoam entre o sistema e o ambiente. Bom, fechou. Vamos fazer uma letra B aqui. Na letra B a gente tem... Eu tenho que dosar esse horário aqui. Não vamos chegar até a letra F não, senão a gente vai ficar uns 15 minutos só aqui, tá? Letra B, um tubo de ensaio. Então, beleza, um tubo de ensaio. Voltemos para lá. Um tubo de ensaio. Está aqui o tubo de ensaio. Mais bonito que eu pude fazer. O que seria o sistema? Como já previamente definido, né, o sistema vai ser o tubo de ensaio. Então, o tubo é o sistema. O que vai ser o ambiente? Então, o ambiente vai ser aquilo que está além da fronteira do sistema. Nossa, esse tubo aqui ficou feio, né? O ambiente vai ser aquilo que está além da fronteira do sistema. Então, o que a gente tem aqui, ó, tá? Que a gente pode representar, por exemplo, por ar, o ar.
o ar, e qualquer outra situação que estiver lá pode ser chamado de ambiente. E o que será a fronteira? Por definição, entre o ar e o ambiente, eu tenho uma parede de vidro, né? Então aqui eu tenho o vidro que vai ser representado pela fronteira. Quando você faz um experimento na bancada para calcular, por exemplo, uma variação de energia de Gibbs relacionada a um processo no tubo de ensaio, esse tubo de ensaio é submetido a um calor, o ambiente está com determinada temperatura, o tubo está com outra temperatura, ou então o tubo não tem está com a temperatura do ambiente, aí você faz uma reação química ali, e essa reação química é exotérmica, ela libera calor, então esse calor vai para o ambiente, atravessando a zona fronteiriça do vidro, né? Então você tem esse tipo de situação. Então eu vou manter para vocês como atividade a sequência da letra C, D, E e F, porque aí a gente tem, vou escrever aqui senão vou esquecer, né? C, D, E e F. Eu vou manter como atividade junto com as outras questões da atividade que eu vou mandar para vocês, porque a lógica proposta é essa, né? Você definiu o sistema, você define a fronteira do sistema, o que está além dessa fronteira, qualquer coisa que estiver além dessa fronteira é chamado de ambiente. A analogia que se faz é uma fronteira geopolítica, propriamente dita, tá? E aí vamos à segunda questão. Assim, vamos colocar no quadro também, eu vou salvar esse quadro, apesar de ter pouca informação nesse quadro, eu vou salvar esse quadro. Eu não vou ficar dando nome não, eu vou colocar Q1 aqui, tá? Vou dar Q1 aqui. E aí já vou abrir outro para a gente dar continuidade. Beleza. Aí. Pau. Que obviamente vai ser o nosso Q2. Aliás, eu devia ter escrito Q1 nele, né? Para não confundir. Depois eu escrevo, senão a gente fica perdendo tempo aqui também. Onde é que tá? Tá. Os exercícios na sequência, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, eles envolvem cálculos. E esses cálculos, como eu já havia mencionado para vocês na semana passada, não precisa do R. Se quiser fazer com R, faz com R. Mas uma calculadora científica que tenha logaritmo. Logaritmo natural, logaritmo que é aquele LN, né? Logaritmo porque na termodinâmica você usa muito o LN, o logaritmo natural, mais do que o log. O log a gente usa muito, por exemplo, no equilíbrio de ácidos básicos, né? pH é menos log de H+. Né? Mas na termodinâmica de estados, em quantidades energéticas, usa-se mais o logaritmo natural, que é o LN, que é baseado no número de Euler, né? Aquele número, aquele Ezinho, 2,73, alguma coisinha assim. Daqui a pouco está chegando o caminhão de lixo reciclável e os cachorros já começam a ficar doidão. Então tá. E aí é o seguinte, nessa segunda, eu vou escrever como Q2, senão eu vou esquecer aqui, né? Aliás, para identificar VC 26 junho Q2, quadro 2, eu vou colocar aqui as equações que resultaram das deduções envolvidas nas videoaulas passadas essa semana, né? Então, uma delas é essa aqui fundamental, ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Tá bem? Então, isso aí, vocês têm essa herança aí se bobear, até no ensino médio, essa expressão já deve ter sido colocada. Tá? Então, a variação de energia livre, como sendo uma variação, a diferença entre a variação da entalpia e o termo T ΔS, que é o produto da variação de entropia e da temperatura. Em relação a isso, eu vou colocar no Moodle para vocês, não coloquei, essas quantidades elas têm que estar claras, elas precisam ficar claras na sua cabeça. O que é a energia de Gibbs, o que é a entalpia, o que é a entropia. O dia que ela ficar bem clara na sua cabeça, você me ensina, porque essas quantidades elas são abstratas e principalmente a entropia é uma quantidade bastante abstrata em relação ao que ela representa em termos de cálculo de bancada, né? Por exemplo, você consegue calcular a entropia de um peixe num aquário. Se você souber temperaturas, a massa do peixe, o movimento, algumas informações mínimas, você consegue calcular a entropia de um peixe no aquário. Eu usei um exemplo meio infeliz, né?
Não, mas você muitas vezes precisa calcular a entropia. Por exemplo, a lipase imobilizada lá vai dar a lipase modificada, não sei como é que vocês vão trabalhar com isso de repente, ou se você vai trabalhar com a produção de uma extração qualquer, e ali vai envolver um ΔH, que ele vai envolver uma variação de entalpia. No caso específico da lipase em imobilização, você mudando as condições experimentais, você vai ter maior ou menor estabilidade da enzima. E a proposta dentro da medida de estabilidade está no centro dos estudos de termodinâmica, em que você calcula ΔH, ΔG, ΔS, tá? Para saber se essas enzimas são mais ou menos estáveis. Por exemplo, existe uma analogia, eu não coloquei no Moodle, mas eu vou colocar, espero que eu consiga compartilhar com vocês, vocês estejam visualizando nesse momento, que é isto aqui. Tá? É uma analogia que coloca o que seria a representação de energia livre, a entropia e a entalpia do sistema. Espero que vocês estejam visualizando isso daqui. Ó. Acho que eu consigo até dar um F5 aqui, deixa eu ver. Pum, F5. Consigo. Então, o que você está visualizando aqui, agora eu não consigo mostrar. Ah, consigo, tem a ponteira do mouse aqui. Não tá, eu vou ficar mexendo para saber onde é que está. O que você tem aqui? Ó? Você tem aqui embaixo um tanque de água que vai se enchendo. Tá certo? Então eu tenho um tanque aqui que está sendo enchido de água. Bom, esse tanque está... Opa, perdão. Esse tanque, que na verdade está se enchendo de água, agora como é que é? É o F5. Está relacionado a um processo de extração de água que está vindo aqui de baixo. Então eu estou tirando água aqui de um poço artesiano, por exemplo, sei lá. E esse processo aqui está sendo um processo mais ou menos automático. Bom, isso aqui está ligado com o sistema de roldanas, na verdade, vamos dizer, a um pistão que pressiona, tá? Esse pistão, vamos dizer, ele se afrouxa, ele se enche de água, a partir do momento que ele é pressionado, você escoa a água aqui para esse tanque. E essa pressão, ela é vinda a partir de um momento de explosão aqui de carvão, por exemplo, e lenha, em que você gera gás aqui e permite esse pistão funcionar. E nesse processo, obviamente, de queima combustível, quem fez um churrasco na vida sabe disso, quem já frequentou um pelo menos, né? Você tem também a liberação aqui de fumaça. Então aqui você tem um exemplo das três grandes quantidades termodinâmicas, tá bem? O que vocês acham que seria aqui a energia de Gibbs? O que representaria o G, a energia de Gibbs? A variação da energia de Gibbs, na verdade, né? Porque termodinâmica, dificilmente você tem um G puro, dificilmente você tem um H puro, mas nas tabelas você tem um S puro, né? A entropia padrão da água, entropia padrão do cloreto de sódio, aí você tem. Mas, voltando à pergunta, o que seria aqui a variação de energia de Gibbs, nessa alusão metafórica? Ah, meu menino pegou o celular, agora não sei o horário. Ainda bem que minha calculadora é tão boa de serviço que eu tenho até o horário, 10h43 aqui. A energia de Gibbs é a energia útil, é aquilo que funciona, sabe? Então, quando você quebra um ATP, ele libera uma energia, uma variação, um ΔG, que é aquela energia que vai ser necessária para, por exemplo, contrair um músculo, a partir do sequestro de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, quando você tem uma fibra muscular que se contrai, ela se contrai graças ao ATP, né? Ela se contrai graças ao ATP. É uma proteína deslizando em outra. O ATP é quebrado e libera uma energia, essa energia é a energia de Gibbs, é uma energia que vai ser usada pelo sistema, tá certo? O que eu tenho como energia a ser usado pelo sistema? Oi, perdão? Então, é a energia que vai gerar o processo, tipo isso? É aquilo que necessária para acontecer? é aquilo que vai ser útil. Então, assim, dentro desse quadro todo, qual que é o objetivo final dele? Extrair água. Fechou. Então, a energia útil desse sistema está centrada aqui, ó. Opa, centrada aqui, ó. Então, o que está sendo representado como tanque se enchendo seria o meu ΔG. Tá? A alusão é essa. É uma metáfora, na verdade, né?
Você não vai calcular ΔG de tanque enchendo d'água. Até dá para fazer isso, mas não é muito interessante. Tá? Mas é isso mesmo, quer dizer, aqui a utilidade está aqui. Eu vou encher um tanque d'água. Ah, beleza, então isso aqui é energia útil. O que vai ser, portanto, se essa é a útil, qual que é aquela que não é útil? E não vamos chamá-la de inútil. Só vamos dizer que ela não é útil. Aquela que eu não aproveito, não tenho ainda uma tecnologia para aproveitar, tá certo? Lembra quando a Dilma disse assim, gente, precisamos aprender a estocar o vento. Vocês devem lembrar disso, porque virou meme para tudo quanto é lado até hoje. O vento em si, o vento pelo vento em si, ele não é uma energia útil, ele é útil quando você coloca ele dentro de um sistema de paz, né? Tais como existe no Nordeste ou fora do país, né? Para captação da energia chamada eólica, né? Então, essa fumaça aqui, por exemplo, ela é útil? Não vejo tecnologia ainda que aproveite a fuligem e a fumaça para gerar energia. Mas dentro do conceito da termodinâmica, a primeira lei diz: eu não consigo criar nada. Lembra tem aquela brincadeira que a gente faz assim, lá na minha casa a refeição segue o princípio de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Nas refeições. A primeira lei da termodinâmica diz isso, você não cria energia. A energia, ela simplesmente não, mas a energia original vem do Sol. Não, peraí, a energia original vem do Sol, mas além do Sol você tem outras estrelas. E pelo princípio de Einstein-Penrose, um paradigma que diz que um átomo no universo, girando o seu elétron entre aspas, pode influenciar a rotação de spin em um elétron no outro ponto do universo. Em termos de formalismo matemático, essa paradigma de Einstein-Penrose é uma possibilidade. Então essa fuligem a gente não consegue aproveitar hoje. Então para esse momento ela é considerada entropia. Então aqui eu tenho a variação da minha entropia do sistema, tá bem? E o que seria entalpia, o ΔH? Veja, se a gente parar para pensar muito brevemente, em cima dessa equação básica, se eu digo que a minha energia útil do sistema é a diferença de ΔH, entalpia, e T ΔS, então eu posso, por conseguinte, dizer que ΔH vai ser igual a ΔG mais T ΔS. Então veja, o ΔH, a variação de entalpia, ela representa a energia útil do sistema somada à energia que não é útil do sistema ao fator da temperatura. Ou seja, ela é tudo. Então quando a gente olha aqui nossa, me perco aqui no mouse. Quando a gente olha essa imagem, a gente vê claramente que o tudo é aquilo que é utilizado para gerar o enchimento de tanque d'água e a produção da fuligem. Onde que está esse tudo, então? Aqui, é a lenha. É a energia contida na lenha ou no carvão, na lenha, né? No caso, porque esse sistema aqui o pessoal não vai gastar em carvão, vai botar lenha mesmo, que é fácil achar no campo. Você joga a energia contida nas moléculas aqui da lenha, que sob combustão, e aí por isso que fala ΔH de combustão, variação de entalpia de combustão, nós temos um exercício hoje para fazer isso. A combustão biológica foi Lavoisier. Eu só não me lembro do ano, que foi, 1700 e pouco, eu não me lembro. Lavoisier disse o seguinte: a combustão, os processos metabólicos dos seres vivos, não usou esses termos, tá? Mas o processo metabólico dos seres vivos ocorre da mesma forma que uma combustão química. E aí você tem a ponte da termodinâmica e da biologia, né? Então quando você queima, por exemplo, açúcar no seu corpo, e libera uma determinada quantidade de energia que pode ser convertida em ATP, essa alusão também é similar. Então, a energia contida na lenha aqui é considerada como ΔH. Só para finalizar, para a gente não ficar enrolando muito, tem muito exercício para fazer, né? Tá bem?
Então, voltemos para cá. Então, essa é a equação que foi colocada. Né? Eu quis fazer esse introito antes da gente voltar aos exercícios para insistir na validade das suas quantidades, dos seus parâmetros e aonde que você vai enxergar quem é quem aqui. Só que ΔG, ele pode ser colocado também de várias outras formas, né? A gente viu, por exemplo, que ΔG pode ser colocado dessa forma aqui, ó, ΔG padrão mais RT, logaritmo natural, por isso a necessidade de uma calculadora científica, logaritmo natural de uma determinada quantidade Q. Essa é uma relação que foi deduzida também numa videoaula dessa, se não me engano, de equilíbrio químico. Isso aqui está em tudo quanto é livro de bioquímica também, tá certo? Aonde Q é representado por uma razão de produto sobre reagente em unidades de concentração normalmente, tá? Não importa se é a quantidade de concentração molar ou grama-litro, uma unidade de concentração. Nem deveria colocar esse colchete para não confundir. Esse R aqui é a constante geral dos gases, 8,314 joules por grau por mol, tá? Utilizando as quantidades do sistema internacional. O T é a temperatura, sempre dada em graus Kelvin, sempre dada em graus Kelvin, senão não funciona. Não, funciona na verdade. Não funciona. Desculpa, não funciona. O que funciona é você pegar esse R aqui e colocar em vez de joule caloria, que é importante que se diga, né? Essa conversão. 4,18 joules representam uma caloria. Sabe onde você vê essa representação? Aqui no miojo. Pega qualquer lata de tomate, qualquer alimento que você tem em casa, você vai ver lá que eles falam assim, ó, uma caloria representa 4 joules. Pode ver que está 4 joules, está escrito isso lá, eles arredondam. Tá bem? E a gente viu também o seguinte, que quando ΔG for igual a zero, eu tenho uma situação de equilíbrio. Aliás, deixa eu fazer um pouco diferente aqui. Ó. Quando ΔG for menor do que zero, eu tenho uma reação espontânea. Em vez de reação, eu vou colocar um processo. Eu tenho um processo espontâneo. Ok? Quando ΔG for maior do que zero, eu tenho um processo não espontâneo. Não sei se vocês vão lembrar, vocês vão lembrar, né? Mas a primeira reação que acontece com a glicose quando ela entra na célula é se transformar em glicose 6-fosfato. Esse processo não é espontâneo. O ΔG é positivo. Mas graças à quebra do ATP, é liberada uma quantidade de energia suficiente para tornar essa reação não espontânea efetiva. Então, a reação em si não é espontânea, mas quando você coloca o ATP na reação, ela passa a ser espontânea, ou seja, ela passa a exibir um ΔG negativo. E quando eu tenho ΔG igual a zero, eu digo que o processo está em equilíbrio. O que é um processo em equilíbrio? É um processo que não tem as suas propriedades analisadas sob variação. Só isso, ele não tem. Então, um processo em equilíbrio é um processo que representaria algo como R formando P e P formando R a uma determinada constante de equilíbrio aqui. Ou seja, aonde a constante de equilíbrio aqui, ela representa relações de P sobre R padrão, tá? Em condições padrão. Deixa eu colocar aqui, vou colocar assim. Em condições padrão. Em condições. Vamos colocar padrão, apesar de ficar feio, o certo seria condições talvez padronizadas. Deixar padrão, padrão é uma palavra forte. Nesse sentido, se a gente puxar isso daqui a partir da equação de cima, a gente pode dizer que quando ΔG for igual a zero,
ou seja, quando o processo estiver em equilíbrio, se você pegar a equação aqui em cima, tá? Você vai ver que ΔG0, ou seja, a variação de energia padrão, ela vai ser igual a menos RT ln da constante de equilíbrio, porque agora as condições são padrão, tá certo? Essas condições agora são padrão. E aí a gente tem então uma terceira equação, uma terceira relação matemática. Então qual que é a diferença dessa expressão? Vamos colocar número nessas expressões? Qual que é a diferença da expressão? Cadê o... Essa aqui é a expressão número 1. Essa aqui dá um semestre só para falar sobre ela. Essa aqui é a 2 e... cadê? Cara, enxergar essa bolinha é difícil. E essa aqui é a 3. Qual que é a diferença, vamos dizer, do ponto de vista prático, entre a 2 e a 3? É a seguinte. A 3 é aquela que aparece nas tabelas, tá? Então você vai pegar alguma tabela com informação, por exemplo, de oxidações biológicas, de transformações metabólicas, você vai pegar a 3, a informação da 3. Você vai pegar variações de energia ou variações de entalpia ou de qualquer que seja a quantidade de estado, a propriedade de estado, em cima de quantidades padronizadas de reagentes e de produtos. Essas quantidades padronizadas, esta bolinha, aí vale uma coisa que eu não falei em videoaula, então vale a pena chamar atenção, tá? Isso aí eu vou pegar aqui em azulzinho, ó. Esta bolinha aqui representa a condição padrão. Tá? Isso aqui é a condição padrão. Qual é a condição padrão da química? A condição padrão da química é pH 7.0,0, ok? 1 bar, que é praticamente a pressão de um ATM, é praticamente a pressão de ATM, e 1 mol, ok? 1 mol. Aliás, desculpa, não é pH 7 não. Epa, peraí, não é pH 7 não. Agora eu estou na dúvida. Acho que nem envolve pH. Nem envolve pH. A condição padrão da química é 1 bar e 1 mol. A pressão de 1 bar e 1 mol. Bom, na química isso funciona muito bem. Na bioquímica não. Por quê? Porque na bioquímica, 1 bar, mais ou menos a pressão atmosférica, beleza, é válido. Mas dificilmente você vai trabalhar com 1 mol em bioquímica. Pô, você não tem 1 mol em quase nada. A gente tem 1 mol dentro do estômago. A gente tem, aliás, mais do que isso talvez, a gente produz no estômago o equivalente a mais ou menos uma garrafa comercial de ácido clorídrico. O ácido clorídrico acho que está em 9 mols, mais ou menos 9 mol por litro, alguma coisa assim. Então realmente a gente tem aí. E no lisossomo, que é aquela organela também muito rica em ácido clorídrico. Cara, tirando isso, o açúcar que você tem no sangue é da ordem de nanomol, sabe? 10 a menos 9 do mol. As quantidades maiores que eu me lembro de ter lido a respeito, eu acho que está em milimol, ou seja, a milésima parte do mol. Você tem hormônios em picomol, 10 a menos 12. Então, as condições mudam para situações biológicas, tá? Vou até colocar aqui, vou botar outra cor para ficar bonitinho. Esse padrão aqui, você pode ter um delta G0 linha. E esse linha representa condição padrão biológica. E nesse sentido, a condição padrão biológica. Biológica, ela vai ser de pH 7. Por isso que eu confundi ali. E ela não vai ser 1 mol, não. Ela vai ser, não importando quantidade, tá? Vou abreviar aqui quantidade assim, ó, não importando quantidade, ou seja, não importando mol. E pH 7, que é a condição biológica. É por isso que aparece esse apócrifo aí. Apócrifos são escritos apócrifos bíblicos, não? Apóstrofe, acho que é apóstrofe. Bom, então agora eu já confundi, já não sei se é isso ou não. Mas tá, temos essas 3 equações. Vamos fechar logo, senão a gente não fica com o exercício. Né? Então são formas diferentes de você explicitar as relações de variação de energia útil. Se você tiver numa relação, por exemplo, de transferência de cargas elétricas, a outra forma que você pode explicitar é essa aqui, ó, menos N
FE, ok? Em que E... José, Oi, perdão. ficou um tempão sem ninguém te escutar, a conexão sua caiu. Caramba! E pior é que é o seguinte, quando se a conexão cai... Zé, você está gravando a aula pra gente? Tô gravando a aula pra gente. E para mim sim, tá, Eduardo. Se a conexão cair, eu vou fazer o seguinte, quando eu perceber que está muito silêncio, eu volto para essa tela aqui para ver se tem algo no chat, tá? Se serve de consolo, eu só fiz um apanhado rápido da informação, mas acrescentei uma novidade que não está em videoaula, que são o que é essa condição padrão, que é essa bolinha aqui, que representa a pressão próxima atmosférica em 1 mol, e o que é a condição padrão biológica. A condição padrão biológica parte do pressuposto que você não precisa de 1 mol. Você só precisa de uma quantidade qualquer, porque as quantidades biológicas são muito pequenas, e o pH biológico é considerado como 7, ainda que o nosso humano seja 7,4. pH biológico, quando aparecer esse tipo de informação tabelada, ela é pH 7. Mas tá, beleza. Vou desaparecer com isso aqui também para diminuir um pouco a memória RAM do computador. Mas está gravando, tá? Beleza, assim, e aqui, ó. E aqui, espero que vocês estejam enxergando agora, é quando você tem uma situação de um processo que envolve transferências de cargas, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é o potencial elétrico. Não confundir potencial elétrico, tem um exercício disso aqui na lista, que é medido em volts, com potência elétrica, tá? Vou até colocar aqui, ó, potencial medido em volts é diferente de potência. Potência é medida em watts, e watts representa joules por segundo, tá ok? Quando você vai comprar uma lâmpada LED, você compra ela de 9 watts. Mas vocês são velha também, e vocês já chegaram a comprar lâmpada incandescente na vida de vocês, 60 watts, por exemplo, né? Que agora ela está abolida, essas lâmpadas incandescentes. Né? A gente passava muito pelo horário de verão. O horário de verão foi abolido recentemente, porque antes uma lâmpada gastava 60 watts, agora gasta 9, 12, né? Então há uma economia da matriz energética nacional para isso. Mas não confundir isso, tá? Potência é watt. Então você dá uma olhada na sua geladeira, medida em potência. Dá uma olhada no chuveiro 3.500 watts, 5.700 watts também. Agora potência é volt. Isso aqui é número de elétron, tá? Mol de elétrons ou número de elétrons. Isso aqui é a constante de Faraday, que representa 96.485 coulomb por mol de elétrons. É carga, uma noção de carga, é uma constante qualquer. Então, quando se deparar com uma atividade ou em uma situação em que você precisa calcular algum desses parâmetros, tendo 2 deles, né? Eu vejo, é como se tivesse assim, y igual a menos a vezes b vezes x. B é uma constante, então você tem a e x aqui como, vamos dizer, variáveis, e tem o y aqui. Então, se você tiver 2, você mata a terceira. E nós vimos mais uma. Então, essa aqui é a equação de número 1, 2, 3, 4. Né? Essa aqui é a equação de número 4. E, deixa eu ver, essa aqui é minha calculadora. Nós vimos mais equação. Tentando lembrar aqui. 1, 2, 3, 4. Puxa, estou tentando lembrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que me permita. Não, acho que era essa. Eu acho que tinha somente uma, que era a equação de Nernst, mas que nós não vamos fazer no exercício, pelo menos hoje. Que ela diz o seguinte, que esse potencial elétrico, ele representa o potencial padrão subtraído dessa informação aqui, vezes o logaritmo daquele mesmo Q, que é aquela proporção de produtos e reagentes. Nossa, 11,8 já. Tá? Se você parar para pensar, N é o número de elétrons. Se você conhece o número de elétrons e você sabe a que temperatura você está, isso aqui é uma constante, que é o R, e F é uma constante. Então isso aqui dá um número. Isso aqui dá um número só. Então, na verdade, o que isso aqui relaciona? A possibilidade de obter, por exemplo, eu faço a medida de um potencial elétrico qualquer e eu tenho a informação do potencial padrão, então eu meço em laboratório o potencial elétrico de uma reação,
e eu tenho a relação de produtos e reagentes formadas ali. Isso envolve transporte iônico, isso envolve uma série de situações. Então essa aqui vai ser a equação 5, tá bem? Então, esse é o quadro número 2, deixa eu salvá-lo como Q2 e vamos para o exercício 2? Nossa, ainda estamos no 2, cara. Q2, então quadro 2. Então aqui eu abro como ninguém está falando, deixa eu ver o chat, não tem problemas no chat, ótimo. Então vamos novamente aqui, vamos para cá, a gente sobe para cá, já vou até salvar aqui para não dar pau, então eu já salvo aqui como Q3, já salvo como Q3. Lembrando que esses Qs não estão relacionados ao número do exercício, eles estão relacionados simplesmente como é que fala? Estão relacionados simplesmente ao quadro. Ah, sim, agora que eu vi, faltou a outra aqui, ó. Diz respeito exatamente a essa. Vamos voltar lá para completar aquela lá. Q2, está aqui, ó. Foi bom ter salvo. Tá aqui, beleza. Existe uma outra relação, que é uma relação termodinâmica que envolve essa quantidade aqui chamada de calor específico, né? Esse P quer dizer que é a pressão constante. Ele é definido como ΔH sobre ΔT, ok? Então isso aqui vai ser a equação de número 6, que diz respeito ao exercício que vai ser feito agora. ΔH, variação de entalpia, ΔT, variação de temperatura e Cp, calor específico. Calor específico, eu mencionei isso em vídeo, mas tudo bem. Você pega um copo d'água, você aquece o copo d'água, a capacidade de variação de 1 grau na temperatura daquele copo d'água, normalmente eles falam 1 grama, vai representar um determinado valor. E esse valor coincide com o valor aqui em cima. Cadê o bichinho? Coincide com o valor aqui em cima. Tá? Você precisa de 1 caloria. 1 caloria é necessário para subir de 14,5 para 15,5 graus Celsius, mas se você transformar em graus Kelvin também vai dar a diferença de 1 grau, de todo jeito, 1 grama de água. Então o calor específico normalmente é dado em joule, por grau, e por vezes pode ser dado por grama de substância também, porque aí não envolve propriamente sistema de unidades, né? Lembrar que no Sistema Internacional de Unidades a massa é quilo, não é grama. Então isso aí seria alguma coisa parecida. Certo, manas e manos? Então vamos embora para resolver a questão. Caramba! Antes que eu faça caca, essa é a Q2, tá? Entendi. Então salvei a Q2, vou abrir a Q3. Quase que eu salvo essa como Q3. Então vou abrir a Q3. Beleza. Bonitinho. Pau, pim, pou. Vamos lá. Questão 3 é a seguinte. Qual a temperatura... Não, questão 2, cara. Questão 2. Calcule Q e ΔH e estime, ou seja, calcule o calor, né? Quantidade de calor, energia e o ΔH, e estime o calor específico de uma amostra de soro humano de 25 gramas, você bota lá no tubo de ensaio, 25 gramas, que você resfriou a partir de 290 graus, lembrando que a temperatura ambiente é 25 graus, né? 25 graus. E ela representa 298 graus Kelvin. Então 25 graus Celsius representa 298 graus Kelvin. Não é correr, é caminhão. Então a gente tem, na verdade, 290 graus, algo lá próximo de 19, 18 graus, algo assim. E ela é resfriada a uma pressão constante. E a esse resfriamento você acompanha uma extração aí de 1,2 kJ de energia. Então esse resfriamento faz com que eu perca a energia, né, do sistema para o ambiente pela zona fronteiriça do tubo de ensaio. Então são essas as informações que a gente tem. Bom, como eu já cantei a pedra, né? Dentro daquele universo de equações que você pode utilizar, aliás, vamos fazer isso. Eu consigo puxar... Bom, agora eu não fiz uma coisa muito inteligente, mas tudo bem, eu recupero. Eu pego esse Q2 aqui, eu exporto isso aqui como PDF, beleza, exporto como PDF, volto a abrir novamente o Q3, mantenho o Q3 quietinho no canto dele, pompei caixinha de fósforo, aqui, ok? E agora eu consigo abrir o meu Q2 para deixar ele aberto
para vocês visualizarem. Aqui, ó. Pau. Beleza. Então eu consigo manter as equações presentes para vocês verem qual que a gente pode usar ou deixar de usar. Ok? Então nesse universo de equações aqui, ó, já cantei a pedra, né? Então só posso usar essa equação aqui, ó, né? Que é a única equação que está me computando aquela informação. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui para não errar, né? Então eu tenho 1,2 kJ, tá, de calor, eu tenho essa redução de 290 para 75, então vamos por partes. A gente tem isso aqui, ó, CP, opa, vou colocar aqui antes que eu esqueça, quadro 3. Meu Deus do céu. VC 26, junho, quadro 3. E esse está como quadro 3 mesmo, né? Eu acho que ele está, né? Deixa eu ver aqui, salvar como... Ah, beleza, ele está com quadro 3. Então eu posso salvar a qualquer momento também. Então você tem lá, ó, CP vai ser igual a ΔH sobre ΔT. Tá? Nós vamos usar então essa equação. O que a gente tem como dados, né? Como que a gente tem como dados aqui do exercício? Então esse aqui vai ser exercício 2, né? Exercício 2. O que a gente tem como dados do exercício? A gente tem o seguinte, a energia extraída é de 1,2 kJ. Não é isso? Foi. A gente tem que a massa vai ser igual a 25 gramas, né, de soro. A gente tem que a temperatura inicial é de 290 e que a temperatura final foi de 275 Kelvin. Tem mais alguma informação que a gente tem? Não, são essas. Bom, então vamos ver o seguinte, ó. Não, e o que está pedindo? Vamos ver, o que é incógnito aqui? Volta para cá. Calcule que ΔH estime CP. Então, beleza, vamos lá. Então, dados, calcule que ΔH CP. Se a gente for na primeira lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica diz para a gente o seguinte, ó, que a pequena variação infinitesimal de energia interna, ela representa a pequena variação infinitesimal de calor pela pequena variação infinitesimal de trabalho. Isso aqui é a primeira lei clássica. Tá? Quando a gente trabalha com sistemas de expansão, quando a gente trabalha com sistemas de contração e expansão, que lá no vídeo está como esses sistemas de pistão, né? Você vai pressionando um pistão, tem um ar aqui dentro, ele aumenta a pressão, ou diminui a pressão, isso pode aumentar ou diminuir a temperatura, isso também aumenta e diminui o volume, são aquelas relações clássicas, né? Isso aqui são relações vindas da lei de gases, né? Bem clássicas. Eu posso considerar o seguinte, primeiro eu posso considerar que H é definido como energia interna, isso aqui é uma aproximação, energia interna mais a pressão exercida pelo volume, certo? Então, como eu não tenho propriamente pressão e volume variando numa situação como essa de tubo de ensaio, eu não tenho isso daqui. Então, eu tenho que a energia interna ela equivale à minha entalpia. Então, por conseguinte, a variação infinitesimal nela vai equivaler a dH menos dW, tá certo? Por outro lado, dW é definido também em sistemas de pressão como sendo menos pressão vezes a variação de volume. Como mais uma vez eu não estou trabalhando com variação de volume, eu não entro em dW. Então com isso que eu concluo que dH vai ser igual a dQ. Então o que a gente está falando? A gente está falando que basicamente no sistema biológico aqui, a pressão e volume são constantes. Isso é muito interessante do ponto de vista da termodinâmica aplicada à biologia, porque tudo que a termodinâmica tem de difícil, você joga fora na biologia, porque a pressão é constante, o volume é constante, a não ser que você esteja, por exemplo, na UFRJ, no laboratório de bioquímica médica, determinando variações de volumes de proteínas por pressão. Existe um cara que faz isso lá, um cara muito famoso, inclusive. Ele aumenta a pressão numa câmara lá e a proteína aumenta o seu volume ou diminui o seu volume. Mas aí é específico. No caso que a gente está situando aqui, que é um trabalho simplesmente de determinação da quantidade de calor específica de uma amostra biológica, o volume é o mesmo, a pressão é a mesma, então se abreviou. Tá? Isso aqui é uma diferencial. Como é que a gente resolve? Depois vocês podem ver no vídeo lá. O cálculo integral e o cálculo diferencial, eles têm a seguinte base.
O cálculo integral é quando você usa integral. E o cálculo diferencial é quando você usa diferencial. Mas derivada, né? Quando você usa derivadas. Essas derivadas podem ser totais, essas derivadas podem ser parciais. Se elas forem parciais, o seu universo vira um inferno, porque é mais difícil resolver. Mas vamos colocar de um ponto de vista mais direto, né? O cálculo integral, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho uma taxa numa expressão, uma taxa qualquer, né? A sobre B qualquer, e eu quero saber qual que é a quantidade primária disso. O cálculo integral joga as integrais para isso, né? Então, se eu jogar uma integral aqui, ó, isso aqui é uma diferencial. Então, eu posso jogar uma integral aqui e posso jogar uma integral aqui. Uma integral inespecífica, né? Uma integral que tem um início e um fim propriamente dito. É uma integral inespecífica. Claro, ela tem, por exemplo, aqui eu vou ter um H, aqui eu vou ter um H1, aqui eu vou ter um H2, por exemplo. Assim como aqui eu vou ter um Q1, aqui eu vou ter um Q2. Tá? Mas, via de regra, eu só jogo integral. Então, veja, eu tenho uma taxa. Essa taxa é a diferencial de entalpia e a diferencial de calor. Essa é uma taxa. Para eu saber a entropia, eu faço a integral. Então, o cálculo integral trabalha desse jeito. Quando eu tenho uma taxa, quando eu quero saber a quantidade macroscópica que gerou essa taxa, eu jogo uma integral. E o cálculo diferencial faz o oposto. Quando eu tenho uma equação matemática, como por exemplo essa daqui, ó, tenho essa equação matemática aqui, ó, se eu botar um Dzinho aqui e um Dzinho aqui, eu trabalho nessa expressão para saber, ó, a partir de uma relação matemática primitiva, quais são as variações das taxas obtidas. Tá certo? A grosso modo. A gente viu que, quando eu falo a gente viu, é porque está no vídeo, tá? A entalpia é uma função de estado, é uma propriedade de estado. E quando eu faço a integral de uma propriedade de estado, como ela é uma diferencial exata, a sua integral vai representar ΔH. É uma variação simplesmente de H2 menos H1. Vamos fazer isso aqui de outro jeito, né? Ela simplesmente vai representar H2 menos H1. Tá certo? Que vai ser ΔH. Vai ser ΔH, H2 menos H1. E aqui eu tenho calor. Calor é uma diferencial inexata, tá? Então que fique claro, vamos deixar claro isso aqui, ó, diferenciais, vou colocar aqui, ó, diferenciais. Quando eu tenho H, G, S e CP, eu tenho essas diferenciais todas como sendo delta. Tá? Quando eu tenho Q e W, vamos dizer, se eu integro isso daqui ou se eu integro isso daqui, tá? Deixa eu ver. Fazer representar de um outro jeito. Representar de outro jeito. Quando eu integro essas quantidades aqui, H, G, S, T, eu tenho delta. Quando eu integro esse daqui, eu tenho eles novamente. Tanto é assim que isso aqui é representado normalmente por um traço, né? Para dizer que essa integração, ela é inexata. Então isso significa que esse meu ΔH aqui é igual a Q. Basicamente é isso que eu queria chegar. Tá? Bom, então ΔH, que é a variação de entalpia, é o calor desse sistema. Então, se a gente voltar aqui no exercício, vou colocar o bichinho para cá, se a gente voltar nesse exercício, a única informação que eu tenho de quantidade de energia é essa aqui, ó. Então, o meu Q vai ser igual ao meu ΔH, que vai ser igual a 1,2 kJ. Morreu Bahia. Pelo menos na primeira parte da solução, tá? Q e ΔH. Então, calculei Q e ΔH. E o CP? Bom, agora o CP ficou mais fácil, né? Opa, errei. Ixi, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. E o CP? O CP vai ser igual a ΔH sobre ΔT, tá certo? Eu já tenho meu ΔH, não tem? Então eu tenho 1,2 vezes 10 a 3 joules, se eu quiser representar em joule, ou eu posso manter o quilo, mas ficar esperto, porque o resultado vai ser em quilojoules, né? Então, tanto faz, podemos deixar em quilojoules, por que não? Eu não estou pedindo um enunciado, né? Dividido por a variação da temperatura. O que vai dar isso aqui? Essa variação aqui vai me dar 290 menos 275. É bom que se diga que esse ΔT ele não tem
ele não tem sinal, tá? Esse ΔT aqui é em módulo. Me interessa a variação de temperatura, não se ela é negativa, se ela é positiva. Se você botar sinal, você se ferra, porque às vezes o ΔH, na verdade você não se ferra, né? Porque esse ΔH aqui, ele naturalmente ele é negativo. Ele naturalmente vai ser negativo. Por que ele é negativo? Isso vale uma aula também, né? Por que ele é negativo? Porque eu estou perdendo, ele está havendo um resfriamento. Então, se está havendo um resfriamento do tubo, o calor está indo do sistema ao ambiente. Então, está liberando calor. Se está liberando calor, é um processo exotérmico. Se é um processo exotérmico, o ΔH é negativo também. Então, eu vou ter aqui um ΔH negativo. E aqui, oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. CP, Tá. eles têm saber. Não, tá cortando a ligação. Tá me ouvindo agora? Agora tava cortando. Então, Agora ficou legal. ΔH, Tá. ele tem uma tabela, tá tabelado. Se usar a tabela, eu tenho que sempre. Tá, peraí. Tá cortando, tá? Eu não estou te escutando direito. Não sei se você também está me escutando cortado, espero que não. A tabela você vai para buscar uma informação em condições padrão. A tabela é só em condições padrão. A gente tem um exercício aqui, ó. Onde é que está o exercício? Está aqui, ó. Tá aqui, ó. A glicose possui uma entalpia de combustão desse valor aqui, ó. 2.808 kJ por mol. Isso aqui você acha na tabela. Como se trata de uma entalpia de combustão, é um ΔH. Então, se você for numa tabela de entalpia de combustão, você vai achar lá glicose 2.800 kJ por mol. Mas o exercício aqui, na verdade, a pergunta é mais simples. Ela está colocando o seguinte, ó. Se você ingerir somente... Aqui eu errei, açúcar de cozinha é sacarose. E errei, aqui o peso está errado. Tudo bem, eu conserto. O peso, na verdade, aqui é 340 e não 152. Se você ingerir somente açúcar de cozinha, se você ingerir somente glicose, na verdade, vamos fazer o seguinte. Se você comesse só açúcar de cozinha, quanto açúcar de cozinha você teria que comer por dia para dar esse valor aqui, que é o valor recomendado dietético que estão nos rótulos da Anvisa de qualquer alimento. Qualquer alimento, você olha, precisa de 2.000 quilocalorias diárias para você sobreviver. Se você fosse naquele dia comer só açúcar de cozinha, ou no caso aqui só glicose, né, não sacarose, só glicose pura, quanto que em massa representaria isso? Tá? É a pergunta que está sendo colocada aqui. Então veja, se eu te ajudo, espero que sim, esse valor aqui é um valor de tabela. Esse aqui é um valor que você pegou na tabela, tá bem? Assim como esse valor aqui, ó. Esse aqui é o calor específico da água, 4,18 joules por gal por mol na tabela. Tá? Então, quando está o que a tabela aqui, não adianta para... Nossa, tá cortando pra caramba. Se eu entendi a sua pergunta, que cortou pra caramba, isso aqui representa que esse calor ele é liberado apenas para cada grama de substância, para cada grau que for medido. Então esse calor, que é 1 caloria, só existe para cada grama de água. Então no caso do soro lá, nós estamos trabalhando com 25 gramas, né? Então você não poderia, por exemplo, utilizar uma relação dessa. E aqui é uma relação de água, né? Aqui é uma relação do calor específico da água. Tá? Eu acho que tem outras situações aqui em que aparece valor tabelado. Agora já não me... Aqui é um valor tabelado também, ó. Isso aqui é uma variação de energia padrão de Gibbs da quebra do ATP. Tá? Variação de energia de Gibbs da quebra do ATP. Já vi que está errado também, porque isso aqui é negativo, não era para estar positivo. Eu fiz isso aqui hoje de manhã antes de começar a aula, por isso que tem esses errinhos. Diga lá. Não, entendi. Tá. Normalmente a gente usa essas informações tabeladas para resolver o problema da bancada. E olha, essas tabelas, elas são... Nossa, em termodinâmica tem um negócio chamado lei de Hess,
que se você for numa tabela e pegar as quantidades que tem naquela tabela e somar aquilo tudo lá numa reação química feita no lápis e observar o experimento, elas batem. É impressionante como a termodinâmica ela é fiel nisso, sabe? Aquilo que você vê na tabela, se você colocar as mesmas condições experimentais, batem. Então, coisas que às vezes você tem lá na tabela, por exemplo, que o calor, a entalpia do sódio é tanto, a entalpia do cloreto é tanto, a da água é tanto. Aí quando você coloca cloreto de sódio dissolvido na água, vai dar uma outra variação de entalpia, que ela é a soma das entalpias individuais daqueles elementos. Isso eu acho muito elegante. Difícil, mas elegante. Acho elegante. Tá? Então, se a gente voltando para o exercício aqui, não é esse aqui, é esse aqui. A gente tem então esse valor negativo, porque é uma energia que está indo embora, e a diferença dessa temperatura aqui, que vai ser 275 menos 90, que batendo o olho aqui dá 15. 7, 8, 9. 15, né? 15, 8, 9 é 15, 15. Então, se eu pegar aqui a minha calculadora super mega potente delta, só para fazer uma conta de 1.2 dividido por 15, eu vou ter aqui 0,08 kilojoules por grau. Na verdade, isso aqui representa, portanto, 80 kilojoules por grau. E se eu quiser fazer uma coisa mais honesta, em 25 gramas, eu vou ter 80 por 25. Né? Que 25 gramas é a quantidade. É 25 gramas? Era, né? É, 25 gramas. Então eu vou ter aqui 80 dividido por 25. Então eu vou ter uma capacidade calorífica de. O que deu aqui? 3,2. 3,2 kilojoules por grau por grama. Tá certo? Então isso aqui responde a pergunta. Nossa, mas para que eu quero saber o calor específico da redução do sangue num tubo de ensaio? Na verdade é para você ter uma ideia do que representa esse calor específico. Veja que se eu tivesse uma massa maior, o calor específico medido, se essa massa fosse maior, como ele está no denominador, esse calor específico iria reduzir, né? Então essas relações são um pouco interessantes. Algumas tabelas, por exemplo, não computam o calor específico com medida em grama, computa só com o calor de joule por grau, porque aí a massa do seu sistema pode basear. Nesse sentido, a forma acho que mais correta de representar isso é isso aqui, ó, calor específico de 25 gramas de amostra. Tá? Porque se eu pegar 1 grama de amostra, vai dar 80 kJ. 11,32. Salvando e passando para a próxima questão, então. Onde que está? Aqui, está aqui. Antes que eu esqueça, eu salvo como Q4. Q4. Beleza, Q4. E aí eu amplio aqui, e aí eu jogo para cá, e jogo para cá. Tá tudo bonitinho? Tá bonitinho. Vamos lá. Questão número 4. Qual a temperatura do corpo humano, qual a temperatura corporal humana, considerando como um sistema isolado, aquela definição do primeiro vídeo que eu passei para vocês. O que é um sistema isolado, o que é um sistema aberto, o que é um sistema fechado. Né? Rapidamente, muito rapidamente. Se eu tiver um tubo de... Aqui é VC, 26 de junho, quadro 4, né? Acho que é o quadro 4. Muito rapidamente. Se eu tiver um tubo de ensaio aqui, ó, e esse tubo de ensaio tiver uma solução aqui, e aqui tiver umas células malucas ou uma reação química qualquer, veja que eu posso evaporar, de repente, essa água aqui um pouquinho, tá? Ou pode cair uma bactéria vindo aqui dentro também, não sei. Eu tenho o que se chama de sistema aberto. Opa, perdão. Tá? Então eu tenho aqui um sistema que eu tenho aqui trocas. Essas trocas podem ser de trabalho e de calor. Então esse sistema, caramba, vou colocar
sistema. Esse sistema ele pode ser considerado aberto porque eu estou trocando trabalho e estou trocando calor. Tá? Se por outro lado agora eu tiver esse mesmo tubo de ensaio aqui, só que eu vedar o seu bocal, eu vou ter aqui e colocar aqui de tal forma que, isso assim, olhando o meu sistema como tubo de ensaio, né? E aqui eu tenho as substâncias aqui, eu não tenho mais a troca de, por exemplo, aqui no sistema aberto eu posso trocar calor com o ambiente. Agora aqui nesse outro sistema eu já não consigo mais trocar matéria, né? Porque eu fechei o tubo de ensaio. Mas eu consigo trocar calor com o ambiente. Então eu tenho um sistema chamado fechado. Então nesse sistema fechado eu não troco matéria, portanto eu não troco trabalho químico, por exemplo, mas eu troco calor. E eu tenho uma outra situação em que eu possa, além de fechar aqui em cima e permitir que não haja troca de trabalho, eu coloco isso aqui dentro de um, sei lá, de um isoporzão de todo o tamanho aqui, de tal maneira que o meu tubo de ensaio fique isolado termicamente. Então esse é um sistema, ou escrever closer ali, esse é um sistema isolado. Então por isso que se fala que o universo de Clausius é um sistema isolado, porque não tem nada além dele. Nesse sentido eu não troco calor e eu não troco trabalho. Tá bem? Essa é uma definição básica de sistemas. Nesse sentido, a nossa questão diz o seguinte: eu estou considerando como um sistema isolado, ou seja, eu não troco calor, não troco trabalho com o ambiente. A pergunta é, qual a temperatura corporal humana se eu estou considerando um sistema isolado de 65 quilos, uma pessoa de 65 quilos, que está produzindo diariamente 10 megajoules, tá? Tendo essa condição aqui de calor específico. Cara, é o seguinte, são 11h36. Essa eu vou deixar como atividade. Por que eu vou deixar como atividade? Porque essa questão, então essa aqui é a questão número 3, né? Questão número 3. E essa aqui é a questão número 1. Duas eu estou deixando como atividade. Porque essa questão aqui, ela vai usar a mesma equação de capacidade calorífica, tá bem? É a mesma equação de capacidade calorífica. Ela não é sofisticada, mas ela é interessante sobre a temperatura corporal que se chega por essa equação. Eu vou deixar ela, portanto, como uma atividade propriamente dita. Vamos passar para 4. Então, esse meu aqui, deixa lá aberto. Vamos passar para 4. A 4 é a seguinte, ó, na reação de degradação de glicerol fosfato, vocês não vão lembrar, na bioquímica, você tem um triglicerídeo, que é um lipídio, e o triglicerídeo ele é feito de glicerídeo, glicerol. Tá? E no processo de você degradar a gordura, você quebra também parte dessa gordura na forma de glicerol, e a reação que se faz é de uma defosforilação, você retira o fósforo aqui, e aí você tem envolvido uma variação de energia livre padrão de 9 kJ por mol, em 25 graus. Pede-se para calcular a constante de equilíbrio de reação. Tá? Constante de equilíbrio, ou seja, aquela relação entre produtos e reagentes. Então, se não vejamos, eu tenho aqui ΔG0, eu tenho a temperatura e pede-se para calcular a constante. Então, simbora. Esse aí é o número 4, né? É o número 4. Então, exercício 4. Ô, letrinha chata. Então, exercício 4 eu tenho dados, né? Você tem 25 graus, que é a temperatura, e 9 kJ e um ΔG padrão sendo igual a 9 kJ por mol. Esse K é minúsculo, mas eu escorrego aqui e acaba sendo um K maiúsculo. Certo? Acho que é só isso, né? Pede-se para calcular a constante de equilíbrio da reação. Bom, constante de equilíbrio pode ser um Q ou pode ser um KEQ. Que equação que eu vou usar? Eu tenho que usar a equação que se encaixe os meus dados que estão sendo solicitados. Né? Como eu só tenho aqui ΔG e Q ou K e Q, eu só poderia usar essas aqui de lado, não serviria, só me serviriam essas três aqui.
Como essa primeira eu também não tenho ΔH, só me serviriam essas duas. Como o ΔG não é dado, só me serve essa última. Eu fiz por exclusão, igual estudante, né? Mas, na verdade, se você analisar a questão sem olhar por exclusão de equações, você vai ver que quando eu tenho um ΔG0 dado e peço uma constante de equilíbrio, ela obrigatoriamente, quando eu estou falando disso aqui, obrigatoriamente implica que eu tenho uma constante de equilíbrio. Tá certo? Então, qual é a relação que eu tenho? Bom, então ΔG0 vai ser igual a menos RT ln de constante de equilíbrio. É essa a equação que eu uso. Beleza? Então o ΔG já é dado, pede-se a constante de equilíbrio. Então primeiro vamos tentar resolver a constante de equilíbrio sem botar número. Se botar número, isso aqui vai ficar doidão, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar no primeiro momento e dividir esse ΔG0 por RT para isolar essa quantidade, de tal forma que eu tenha somente o logaritmo natural do outro lado. Por que fazer isso? Porque trabalhar com logaritmo é uma coisa meio doida, então é melhor deixar ele sozinho num lado e você ficar com outros números no outro lado, tá certo? Beleza. Agora eu tenho uma relação na qual eu tenho de um lado o logaritmo natural e do outro lado eu não tenho. Como que eu faço para eliminar esse logaritmo natural? Lembra de um truquezinho que era assim, ó? Por exemplo, quando eu tenho log... deixa eu fazer assim. Quando eu tenho, por exemplo, A vai ser igual a log de x, se eu fizer 10 elevado a 10 elevado a log de x, eu vou ter que 10 elevado a vai ser igual a x. Essa é a maneira que eu tenho de eliminar o logaritmo. Se você agora tirar esse log aqui e substituir ele por ln, você vai ter a mesma coisa. Só que o ln é baseado no número de Euler. Né? Número de Euler. 2,73, agora esqueci o que vem para aí, é um número enorme, tá? Então nesse sentido, eu resolvo isso, vou colocar até aqui elevando esses valores aqui por E, tá? Então eu coloco esses valores como expoentes, então eu vou ter E elevado a ΔG0 sobre RT, sendo igual a menos KEQ, beleza? Já tenho meu menos K aqui. Tá certo? Então, face a isso, o que eu posso fazer agora é resolver numericamente. Eu tenho ΔG, então vamos lá. Então eu tenho que K é Q, vai ser igual a, deixa eu conferir para ver se não tem ninguém desesperado escrevendo para mim, não tem? Então a constante de equilíbrio vai ser igual a E, aí é calculadora, né, velhinho? Qual que é o meu ΔG? 9 kJ. Então, aqui é perigoso manter o kJ. Naquele outro exercício, tanto faz eu manter o kJ ou manter o joule, porque eu tenho uma informação pautada em energia. Então, o meu valor, e como eu não estou cobrando no exercício se eu quero em joule ou kilojoule, não tem problema. Agora, aqui é constante de equilíbrio. Então, não está pautada, a resposta não está pautada numa unidade de energia qualquer, não. Aí tem que ser a unidade padronizada. Então, quilojoules representam 10 a 3. 10 a 3 o quê? Joules, tá certo? Por mol. Joules por mol. Pode colocar unidade se quiser, mas também não precisa. Isso aqui dividido por... dividido pelo que mesmo? Cadê esse negócio? Por R vezes T, né? R vai ser 8,31... É 31,4, mas 8. Vamos fazer assim, vou tirar essa unidade aqui, porque senão vai confundir muito. Quando você faz uma análise dimensional, essas unidades elas vão cortando, até o ponto que no constante de equilíbrio você vai ter somente um valor, ela é adimensional, né? Então vou colocar 9 por 3 dividido por 8,31 vezes temperatura. Temperatura dados 25 graus, portanto 298 Kelvin, tá certo? Então a gente faz essa operação aqui, ó. Primeiro você faz aquela, é preferível primeiro você fazer a divisão, né? 9 elevado ao cubo, 8,31, 298 multiplica, divide. Então isso aqui vai ser igual a E elevado
a 3,63, tá certo? E se eu fizer aqui na minha calculeira, vai ser igual a... Opa, deixa eu ver aqui. Se eu fiz certo. Vai ser igual a 38, arredondando, bom, 37,9, tá certo? Então, o que eu quero dizer do ponto de vista prático do babado? A minha constante de equilíbrio vai ser igual a 38. Adimensional essa constante no caso aqui, se eu estiver trabalhando, fica difícil saber que se a constante é adimensional ou não, porque eu não dei a reação química, né? Se essa reação química for tal que a quantidade de elementos do produto é igual à quantidade de elementos do reagente, não tem problema. Então vai ser 38. Então isso aqui vai ser a relação de produto para o reagente. Então o que eu quero dizer, desculpa enrolar vocês, é o seguinte: se eu tiver como produto A e como reagente B, eu vou cortar as unidades e tudo bem. Agora, se eu tiver com o produto A mais B e como reagente C, aí eu vou cortar um, vou cortar outro, mas vai sobrar o B. Então ele vai ter uma unidade. Por hora, como eu não cobrei isso, nem vou questionar. Então veja, eu tenho numa reação de degradação padronizada do glicerol fosfato quase 40 vezes mais produto formado do que o reagente nas condições ideais, que são as condições padrão, né, que são elencadas por essa bolinha aqui. Tá bem? Então essa é a resposta da pergunta. Esse é o Q4, né? Esse negócio está na frente. Ô José, Oi. esses exercícios aí, eu acho que eu não conseguiria responder, porque assim, não é só o cálculo em si, tem muita informação por trás que a gente tem que levar em consideração. Então eu achei que é bem assim, um pouco complexo. Muita Não, coisa igual para vocês, sabe o assunto, então parece ser fácil, mas para mim não, tudo bem. parece que Mas veja, a informação que eu coloquei nesse exercício aqui, que pode ser um pouco mais delicada, é a informação de que você não pode trabalhar com quilo. Então, na dúvida, para responder a exercícios, sempre jogue na unidade padrão. Então, o que tiver quilo, o que tiver grama, você sempre joga na unidade padrão que seja desejada. Aqui, o truque, que realmente eu concordo com você, é esse daqui. Mas se você for em qualquer livro de bioquímica da graduação, você vai ver que essa expressão aqui, ela é alocada lá. E em videoaula, nas videoaulas que a gente colocou, a gente discute essa equação também. Então isso também eu quero chamar a atenção de vocês. Essa é uma aula de exercícios que partia do pressuposto de que alguma informação prévia já teria ocorrido, fundamentalmente, por exemplo, a partir das videoaulas que foram oferecidas na quarta-feira e que envolvem esses cálculos aqui, tá? E um pouco de quinta-feira. Então, ao ouvir a conferência sem a apreciação desse material e sem a apreciação de um livro de bioquímica, alguma coisa assim, é claro que fica muito difícil mesmo, concordo. Mas fique mais tranquila, porque a gente no final está trabalhando só com 5 equações e vamos aplicar essas 5 equações e exercícios. E o objetivo da videoconferência é prover recurso para que você consiga resolver. Agora você disse que era difícil e você não consegue. Mas se eu te der essa equação de novo? Só que se eu te der ela assim, eu falar assim, olha, a constante de equilíbrio é tanto, me calcula o ΔG. Manja. Como você já fez, né? Como você já fez, você teve, você tem esse contato, você fala, ele está fazendo a mesma pergunta que aquela, só que ele está invertendo o parâmetro que está sendo solicitado, entendeu? A ideia da videoconferência é isso, não é assustar vocês com essas questões malucas, mas é colocar como que a gente pega a termodinâmica e aplica no bio e faz essa biotermodinâmica funcionar. Quer dizer, para que seria necessário eu saber a constante de equilíbrio? Provavelmente para nada, mas em algum momento talvez seja necessário você saber qual que é a variação de energia do sistema que você está trabalhando lá. E se você tiver uma constante de equilíbrio, você determina isso. Não sei, entendeu? É a aplicação das ferramentas da termodinâmica em processos biológicos. E a ótica aqui, ó, a gente pode também fazer igual a gente fez semana passada, vamos atrasar aí mais uns 10, 15 minutos para fazer mais exercícios. Para a gente fazer pelo menos aí mais uns 2, 3 exercícios para vocês
diminuírem também um pouco aquele, ai meu Deus, sabe, aquele, um pouco do desespero, É, né? que é igual vendo isso aí, eu falo assim, meu Deus, como que eu vou É, dar continuidade nesses exercícios? é. Não, mas vamos seguir, tá bom? A gente segue. Ok. Então, acho que uma videoconferência de exercício ela é até mais legal que uma videoconferência por si só, porque aí você pega a mão, põe a mão na massa, né? Então, deixa eu ver, save, salvar, beleza, tá salvo, ótimo, já salvei. Então vamos pro próximo. Abro aqui mais um qualquer. Chum, pau, pum. Qual que é o próximo exercício? Pei, pau. Então, é igual a dúvida que você levantou, por exemplo, esse aqui que eu quero que vocês respondam como atividade, ele vai usar a mesma equaçãozinha, CP igual a ΔH sobre ΔT. É a forma com que você vai mexer com ela é que vai ser um pouco, mas é a mesma equação. Então aqui a gente calculou, esse aqui. Ó, esse aqui, vamos fazer esse daqui, ó. A gente tem mais, fora esse teria mais 3. Então se fora esse a gente fizer mais 2 ou 3, tá bom, né? Se a gente fizer fora esse mais 3, a gente fez tudo. Ficou faltando só aqueles dois. Se a gente fizer pelo menos mais 2, assim, eu não tenho problema com o horário, mas eu creio que vocês têm vida própria, né? Na sexta-feira aqui em casa é assim, a minha mulher vai fazer o almoço. Normalmente a gente divide. Mas na sexta-feira não tem jeito. Ela faz o almoço e as crianças também já estão. Um tá saindo da aula do meio-dia, o outro vai entrar na aula meio-dia e meia, o outro vai entrar na aula 1h da tarde, é meio porrada. Essa aqui é para você saber quanto que você precisaria comer, em princípio, quanto que você precisaria comer de açúcar, se só açúcar dependesse da sua alimentação diária, dado o que é preconizado pela Anvisa, da necessidade calórica de 2.000 quilocalorias. Tá certo? E aqui está errado por causa do seguinte, ó, açúcar de cozinha é sacarose, não é glicose. Esse aqui é a massa molecular da glicose. Então vamos fazer o seguinte, para a gente não confundir muito, eu não ter que sair correndo atrás de uma tabela, aí foi o que vocês mesmos falaram, quer dizer, uma tabela que tem o valor padrão de combustão para sacarose, tá? E baseado na massa molecular da sacarose, ou não, né? Não, eu fazer isso é capaz de demorar, a gente acaba enrolando. Vamos fazer só para a glicose. É só você lembrar o seguinte, a glicose, a sacarose é um disacarídeo que tem glicose e frutose. Então o que a gente achar aqui para a glicose, para a sacarose vai ser a metade. Concorda? Quer dizer, se você achar que você tem lá 1 kg de glicose, você vai precisar provavelmente da metade disso para açúcar de cozinha, porque o açúcar de cozinha tem a frutose também. Bom, vamos fazer o exercício. É melhor. Deixa eu bater o olho aqui para não ter os dados, né? Então, beleza. Então, aqui nós estamos no exercício de número 5? Sim. Vamos lá. VC, 26 de junho. Tá. Q5. Isso aqui é o quadro número 5, então, né? Não tem quadro 5, não tem quadro 5, então esse aqui é o Q5. Então, lembrar que eu já salvei, para não ficar enrolando para saber se eu vou salvar ou não. E aqui o exercício é o exercício 5. O exercício 5 me dá os seguintes dados. Eu tenho como dados a necessidade diária é de 2.808 kJ. Não, esse está louco? É de 2.000 quilocalorias. E eu tenho um determinado valor ali que é 2.808 kilojoules, acho que é por mol, né? Kilojoules por mol. O que representa esse 2.808 kilojoules por mol? Vamos ver. Sim, tenho 152 gramas também. Então vamos lá. Então eu tenho que a massa molecular, e agora a gente vai fazer da glicose, vai ser igual a 182 gramas por mol. E eu já errei também, porque agora é 152 gramas por mol. Eu li e escrevi errado. 152 gramas por mol. Esses são os meus dados. Beleza.
Então eu tenho a massa molecular da bichinha, da glicose, eu tenho a necessidade diária calórica e eu tenho esse valor aqui. Então a minha dúvida é a seguinte, o que representa isso daqui? Então vamos ler o que representa isso daqui. Ó. Considerando que a glicose possui entalpia, portanto é um ΔH, de combustão deste valor aqui por mol. Se é um valor para o mol, é um valor tabelado já, que você vê entalpia, quer dizer, a glicose, o elemento chamado glicose, possui esse valor como entalpia de combustão. Então, se eu queimar a glicose, eu vou ter isso daqui. Ah, tá, entendi. Então, nesse sentido, isso só poderia representar que quantidade? ΔG, ΔH ou ΔS? Está escrito entalpia lá, né? Então, entalpia de combustão. Então, essa aqui é a minha entalpia de combustão. Certo? Padrão, né? Entalpia de combustão padrão. Certo. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. 1 mol. Para eu queimar 1 mol de glicose, eu preciso de 2.808 kJ. Tá? Isso para eu queimar 1 mol de glicose. Beleza. Bom, então essa é uma relação. A outra relação que eu vejo aqui é que a minha necessidade diária é de 2.000 quilocalorias. Veja que você tem quilojoule, quilocaloria, acho que é interessante a gente transformar um no outro, né? Então, se eu multiplico isso aqui por 4,18, eu vou ter... eu não sei fazer essa conta aqui, você não usa a calculadora não. 4,18 vezes 2, eu vou ter 8,36. Então, eu tenho aqui 8,36, que 8,36 mil, é 8,36 mil, nossa, 8,36 vezes 10 a 3 quilojoules. Tá? Quilojoules. Então, eu tenho aqui em quilojoules. Beleza, então eu aplico isso aqui, ó. Então, eu tenho que 8,36 vezes 10 a 3 quilojoules, X. Então, eu vou saber quantos mols de glicose eu preciso comer, tá? Para gerar 2.000 quilocalorias diárias. Tá certo? Eu vou puxar isso para cá, então. Então, o meu X aqui vai ser 8.360, né? 8,10 a 3, dividido por 2.808, que vai dar 8.360 dividido por 2.808, que vai dar 2,98, que vai dar 2,97. Vamos arredondar isso aqui para 3, né? Pode arredondar isso aqui para 3, 3. Então eu tenho o quê? Eu tenho o seguinte, que eu preciso de 3 mols de glicose, tá? Para poder gerar para mim 2.000 quilocalorias diárias. Beleza, então eu preciso comer só 3 mol. Mol na vida cotidiana não representa muita coisa, né? E como é dado aqui no enunciado a relação de massa molecular, vamos calcular isso aqui então para a massa molecular. Ó. 1 mol de glicose, quando eu tenho 1 mol de glicose, eu tenho 150 gramas de glicose. Quando eu tiver 3 mols de glicose, eu vou ter Y. Então, Y vai ser o quê? Basicamente, 3 vezes 152 gramas, que vai me dar 152 gramas, que vai me dar 456 gramas. Cadê? Tá aqui. 456 gramas, ou seja, aproximadamente meio quilo de glicose. Certo? Então vejam, a necessidade dietética recomendada, que vem nesses selinhos alimentares, diz para mim que se eu converter
diz para mim, se eu converter, que eu preciso ter mais ou menos meio quilo de glicose diária. Inclusive não é nem o que eu como, é o que queima, né? Tem que pensar nisso, né? Não é o que eu como, é o que queima. O que queima gera 2.000 quilocalorias. Mas eu preciso ingerir no mínimo meio quilo de glicose se eu fosse comer só glicose. Tá? A gente percebe, vocês não vão lembrar da graduação, a gente tem exercícios quando for falar de introdução ao metabolismo semana que vem, a gente percebe que o corpo humano ele é eficiente no máximo em torno de 40% daquilo que ele ingere, inclusive para açúcar. Então, se é no máximo mais ou menos 40 e deu mais ou menos meio quilo de glicose, significa que você teria que ingerir mais ou menos 1 quilo de açúcar por dia, do qual renderia mais ou menos 40% na forma de energia de 2.000 quilocalorias para você sobreviver dia a dia. Como a sacarose são duas moléculas, né? Glicose e frutose, isso representaria metade, né? Ou seja, se a gente aproveita mais ou menos 40%, esses 500 gramas para sacarose, para açúcar de cozinha, cairia para mais ou menos 250 gramas, né? Só que você teria que comer dobrado, ou seja, 250 mais 250, que você só ia aproveitar menos da metade. Então, no fundo, é como se você tivesse que comer meio quilo de açúcar de cozinha para manter essa mesma condição, certo? Beleza. Vamos fazer mais um? Tá. Vamos fazer mais um. Esse 6, 7, esse 8 aqui, todos eles não são tão complexos, envolvem aplicação direta daquelas equações. Então vamos fazer aqui um, tá? Ok, de cara você já mata isso aqui, ó. Apareceu volt numa expressão. Se a gente der uma olhada nas equações que a gente tem aqui, a única equação disponível em que aparece volt é essa daqui. Então já sabe de cara que você vai aplicar essa daqui lá, tá bem? Então não tem muito engodo. Vou até deixar aqui como a 7. Mas vamos fazer a 6, que a 6 ela está meio enroladinha, né? Aqui tem muita informação. Basicamente está dizendo o seguinte, ó. Calcule a variação de energia de Gibbs, beleza, ΔG. Calcule ΔG. De uma hidrólise de ATP em condições fisiológicas. Opa, então já não é condição padrão, é uma condição fisiológica. Nas quais a concentração de ATP é igual à concentração de ADP, que é igual à concentração de fósforo inorgânico, que é igual a 1 vezes 10 a menos 4, aí tem uma unidade qualquer, no pH fisiológico em 37 graus. Então, vamos juntar essas informações para não ficar... eu já vos adianto que dos 3 exercícios restantes, esse é mais elaborado. Os demais é a aplicação de regra de 3 rápida. Esse é um pouco mais elaborado. Vamos fazer o mais elaborado. Eu salvei. Então agora eu vou abrir novamente um que seria o Q6, né? Q6, tá. Pau, já salvo aqui como Q6. Q6. Beleza. De novo, 26 de junho. Q6. Então, exercício 6. Coincidência também, né? Exercício 6. Então, os dados são os seguintes. Vamos lá, dados. A reação. ATP em equilíbrio, portanto, termodinâmica, né? ADP mais PI. Na verdade, tem mais H+, tá? Mas para simplificar nesse primeiro momento, eu tirei esse mais H+ aí, certo? Toda quebra de ATP envolve a produção de um H+. Beleza. Outra informação que eu tenho. Não sei. Sim. As concentrações são iguais. Então, a concentração de ATP é igual à concentração de ADP, que é igual à concentração de PI, que é igual a 1, nada. 1 vezes 10 a menos 4 mol por decímetro cúbico.
Cara, decímetro cúbico é só para colocar uma noção. Você olha assim e fala, meu Deus, o que é um decímetro cúbico? Tá? Vamos lá. Termodinâmica, é bom sempre você trabalhar com quantidades do sistema internacional. O sistema internacional da unidade não tem litro, não tem ml, ele tem metro. Tá? Então, o metro cúbico é considerado, vamos dizer, seria considerado o volume. Então, o decímetro cúbico seriam 10 centímetros, que é o decímetro, por 10 centímetros por 10 centímetros. Se você pegar 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, dá 1 litro. Então, na verdade, isso aí é concentração molar. É 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro ou 1 vezes 10 a menos 4 molar. Tá? É porque é a notação do sistema internacional. Então, isso aqui são as informações que nós temos. A temperatura nós temos também, né? Temperatura 37 graus. E o que mais que a gente tem aqui? pH 7,4, condição biológica, variação de energia padrão aqui, ó. Variação de energia padrão da quebra do ATP. Beleza. Então a gente tem mais alguma informação aqui que é a temperatura de 37 graus, pH 7,4 e variação de energia de Gibbs padrão como sendo igual a menos 32 kJ por mol. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que toda vez que eu quebrar um ATP, em condições que eu coloque concentrações padronizadas, ele vai me gerar energia de 32 kJ por mol. Se você fizer uma conta rápida, 32 kJ por mol dividido por 4,18, tá? Se você fizer uma continha rápida, não precisa, tá? Não é do exercício, mas só para você ter uma ideia também de relação, né? Se você divide isso daqui por 4,18, você obtém mais ou menos 7,4 quilocalorias, tá? Por mol. Às vezes caloria a pessoa identifica melhor como informação, principalmente quem é da nutrição, né? Calorias, fala mais em caloria que em joule. Mas só para você ter uma ideia, isso aqui é a energia que é liberada quando eu quebro esse ATP. Então vamos lá. A gente tem concentrações, temperatura, ΔG padrão. O que está pedindo? Tem que ver o que está pedindo, né? O que está pedindo? A variação de energia Gibbs de hidrólise em condições fisiológicas. Ah, tá. Então está me pedindo isso aqui. Ou seja, onde eu não tenho, né? Onde eu não tenho a bolinha, por assim dizer, né? Na verdade é uma condição fisiológica porque foi dada a partir, esse ΔG, ele está sendo dado a partir dessas concentrações aqui. Essas não são concentrações padrão, são concentrações de uma determinada situação. Revisando o nosso formulário, essa a gente não aplica, essa não, essa não, essa não, porque não tem o ΔG, essa tem o ΔG, o ΔH, mas não tem. Ah, essa aqui tem, ó, tá vendo? Ela tem o ΔG, ela tem isso. Ah, beleza, então vamos na bichinha. Eita. Então vamos na bichinha, ó. ΔG vai ser igual a... estou lá em cima. ΔG0, né, mais RT ln de Q. O que é esse Q? Esse Q é a relação de produtos sobre reagentes. Então nós estamos falando em concentração de ADP, não é isso? Vezes concentração de PI. Veja que esses são os produtos da reação. Dividido por concentração do reagente, concentração de ATP. O que a gente tem aqui? A gente tem 1 vezes 10 a menos 4 vezes 1 vezes 10 a menos 4 dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Porque as concentrações são todas iguais, né? Já sabemos que podemos cortar isso aqui com esse. Beleza, já temos o nosso Q, né? Já temos o nosso Q. A temperatura. Beleza, a temperatura aqui é 37 graus Celsius. Se você somar com 273, que é o 0 Kelvin, você vai obter 310 K. Então a temperatura é 310 K. O R a gente já sabe, 8,314 joules grau
mol. Tá? E o ΔG0 a gente tem como dado ali em cima, né? Então, esse ΔG0 aqui, 32, menos 32, né? Kilojoules. Por que é menos 32? Toda vez que for negativo, ΔG negativo, reação espontânea. Então, o processo em condições padrões da quebra de ATP é um processo espontâneo. Aliás, da minha experiência, quando você compra ATP da Sigma, por exemplo, ele já vem com magnésio, porque o ATP, vamos ver isso também na semana que vem, o ATP como molécula, ele sempre se equilibra com magnésio, porque ele tem carga negativa, o magnésio carga positiva, ele se anula. Na hora que você joga o ATP na água, ele já sai quebrando. Ele espontaneamente já sai quebrando. E essa quebra libera uma energia, que é essa energia de 32 kJ ali. Então, vamos resolver e fechar o babado da nossa videoconferenciazinha. Então, meu ΔG aqui, ó, vai ser igual a menos 32. Ó, tá tudo em kilojoule, tá em joule. Como é que a gente pode fazer aqui? De repente é bom manter em joule, né? Então, vamos colar 32 vezes 10 a 3, que a gente tem em joule. Por quê? Porque aqui eu tenho 8,31 joules e não quilojoules, né? Por grau mol. Então, vou colocar aqui 8,31. Vou tirar as unidades por hora, tá? Vezes a temperatura, 310, ok? Vezes Ln de que nós já descobrimos que é 1 vezes 10 a menos 4. Então, só resolver o babado. Esse aqui vai dar menos 32 vezes 10 a 3, mais... Vamos resolver isso aqui. Então, eu tenho lá, eu tenho 8,31, ou 8,314, se quiser colocar também, né? 8,31, coloco 310, 1 vezes 10 a menos 4, aí eu vou tirar o logaritmo natural de 1 vezes 10 a menos 4, vou multiplicar por 310 e vou multiplicar por 8,31. Eu obtive que isso daqui, ó, 23, na verdade eu obtive mais, menos 23,73 vezes 10 a 3. Certo? Vezes 10 a 3. Então, basicamente, se eu resolver isso daqui agora, o meu ΔG vai ser esse valor aqui com 32, né? Com 32, também negativo, 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 eles vão somar. Então, eu vou obter aqui, ai Jesus, vou obter aqui, ó, 55,70 ou 55,7 quilojoules por mol. Certo? 75 quilojoules por mol é o ΔG. Então, com isso, eu calculei a variação de energia de Gibbs em condição experimental específica, por isso que é um ΔG, não tem bolinha em cima nem nada, numa condição experimental específica em que eu joguei determinadas quantidades de reagentes ali, tá? E obtive um valor de energia ali, tá bem? O legal disso é o seguinte, se você observar o valor de energia liberado na condição padrão, tabelada, que você acha na internet, ela é 32 quilojoules. Se você observar uma condição experimental numa temperatura, porque a condição padrão tabelada é 25 graus. Condição padrão tabelada é 25 graus. Aqui a nossa condição fisiológica foi de 37 graus. Né? E esse 37 graus aqui, ele acabou multiplicando, quer dizer, aqui seria 298 se fosse 25 graus. Como subiu um pouco, esse valor subiu mais, ficou mais negativo. Como se não bastasse, essa quantidade aqui, ó, pequenininha. Como é uma quantidade pequenininha, esse Ln aqui, junto com esse produto, gerou um valor, que é esse valor aqui, ó, que é quase o valor da própria energia padrão do ATP. O que eu quero dizer com isso? Que apesar da quebra do ATP ter uma energia associada a ela, padronizada, quando você joga na temperatura fisiológica, e mais importante do que a temperatura, quando você joga baixas concentrações, que são essas concentrações fisiológicas,
isso aí está representando 10 micromol por litro, que é a concentração fisiológica do ATP, veja que a energia liberada aumenta em mais de 70%. Isso a gente observa nas células vivas. Apesar da termodinâmica ter tabelado as quantidades todas, as células vivas trabalham com misturas, com concentrações mais efetivas, potenciais químicos. Quanto mais diluída uma solução, maior o seu potencial químico, de tal maneira que energias, como é o exemplo aqui, obtidas podem ser maiores ainda do que aquelas que são tabeladas em condições padronizadas, tá certo? Então, esse é um exercício só para mostrar como que biologicamente se arranca mais energia do sistema, no caso a quebra do ATP, do que aquilo que é padronizado quimicamente. Certo, manas e manas? 12:17. Eu não vou resolver as outras duas, eu vou encaminhar as outras duas. Então, nessa sétima aqui, ó, essa sétima aqui, veja que você tem um valor de ΔG padrão, né? Tá? Você tem uma quantidade de elétrons por mol, quer dizer, veja que ΔG é dado por mol e a quantidade de elétrons é dada por mol, então mol a mol. E você tem um potencial elétrico que é medido numa reação de oxidação de uma substância que você viu lá na graduação. Nicotinamina adenina dinucleotídeo. A gente vai falar sobre ela também na semana que vem. Tá bem? Ela está ligada à formação de ATP. A oxidação dela acaba gerando ATP. Pois bem, se a gente olha o quadro de medalhas aqui, a única equação que serve para resolver é essa daqui. Veja que o N é o número de mols, o E é o potencial elétrico, o F já está aqui, que é um número, você só vai calcular em cima do ΔGzinho. Fechou? Sem crise essa. Essa é só aplicar mesmo. E a última aqui, é bem interessante também. Interessante é relativo, né? Porque, na verdade, ela está dizendo o seguinte. Se você está considerando a necessidade calórica da questão 5 acima, a questão 5 acima diz que a necessidade calórica é de 2.000 quilocalorias. Qual que seria a potência diária desenvolvida por um ser humano? Se alguém viu Matrix, não sei se vocês viram Matrix, ou os vários Matrix, que era aquele filme com Keanu Reeves, no qual os seres humanos, a ideia por detrás é que os seres humanos eram utilizados como pilhas para alimentar um mundo adimensional, um mundo multidimensional qualquer. E que a nossa realidade física aqui, ela é disfarçada para a gente continuar servindo como pilhas e baterias para alimentar esse mundo artificial, né? Ou esse mundo aqui que nós vivemos seria um mundo artificial. Pois bem, se a gente transformar a nossa capacidade, 2.000 quilocalorias de geração de energia, quanto que isso daria em watts? Então a pergunta basicamente é, se seu chuveiro é de 3.500 watts, a sua geladeira é de 30 watts, o seu micro-ondas é de 8.400 watts, pode ver que é mais ou menos esses valores aí. Quanto que um ser humano diariamente produziria como potência se ele tivesse que alimentar alguma coisa, tá certo? Você vai resolver isso da seguinte forma, aí eu vou encaminhar a forma de resolução. Só você lembrar o seguinte, tá? Vou colocar aqui do ladinho, ó. Essa aqui é a questão número 8. Você vai resolver da seguinte forma. Um dia, na verdade o que você tem aqui, desculpa, watt é joule por segundo. A recomendação dietética é de 2.000 quilocalorias. Você tem que passar isso aqui para joule. Primeira coisa é passar isso aqui para joule. Se você passar isso aqui para joule, você mata quantos joules você precisa por dia. E segundos? Segundos você mata da seguinte forma. Ó. Um segundo... desculpa. Um dia contém X horas que contém, sei lá, Y minutos que contém Z segundos. Se você conseguir responder quantos segundos tem um dia, você joga para cá. E aí bastará você dividir
a quantidade de energia em joules pelo tempo em segundos do dia, você vai ter a tua potência elétrica, e aí você compara se ela é melhor ou pior do que uma geladeira, por exemplo. Tá certo? Gente, beleza? Todo mundo foi embora. Tá? Então o que eu tinha que falar para vocês é isso, são as soluções. Eu espero que nessa solução desses exercícios quantitativos agora tenha diminuindo um pouco a apreensão em pegar esses que estão na atividade restantes, porque pelo menos você, vamos dizer assim, você apalpou um ΔG, apalpou um ΔH, apalpou um CP, né, a capacidade calorífica, para ver do que se trata isso, tá bem? E eu vou disparar a atividade que vai envolver esses exercícios restantes, né? Nominalmente a letra C, D, E, F do 1, o exercício 3, o exercício 7, e apesar de ter encaminhado agora também o exercício 8, né? E eu vou fazer mais uns 2, sei lá, não sei, tá? E deixo isso como atividade para ser resolvido até sexta-feira que vem. E ao longo da semana eu passo a última parte de conteúdo, que é a introdução ao metabolismo, que a gente vai pegar as rotas metabólicas e as quantidades energéticas dessas rotas, tá bem? Envolvido dessas rotas. Ok? Então, qualquer coisa, estamos aí. Excelente final de semana para vocês. Tomem muito cuidado, porque Alfenas, por exemplo, estava com 24, agora já está com 32 casos confirmados. Então, há que se tomar cuidado cada vez mais. Não sei onde é que vocês estão, tá? Mas a Covid chega no interior. Já chegou no interior. Tchau! Opa.